Sensacional! Mais um vídeo em meu canal. Tio Robson na área. Dê um like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe para vocês me ajudar. Pessoal, dá trabalho, não custa nada, é muito fácil, ó. Só dar um like, só apertar aí, não vai acontecer nada, você só vai dar um like, você vai me ajudar, pois eu estou ajudando você nesse momento, tá bom? E se inscreva, compartilhe com outras pessoas. Hoje eu vou falar da função inversa, né? Primeiro passo, uma função para ela ser inversa, uma função f, tá? Para que ela seja invertível, ela tem que ser bijetora. Vai no vídeo lá de funções injetoras, sobre ejetora e bijetora, que você vai entender o que é a função bijetora. A função f elevado a menos 1 de b em a é a inversa de f. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um valor x, ele vai em f de x, tá? Quem faz isso? A f. O que a inversa faz? Traz de volta, pega esse valor, esse resultado que deu aqui, e traz de volta naquele número. Então, por exemplo, se o 2 for no 3, a inversa vai pegar o 3 e vai levar no 2, significando que agora na inversa esse é o x e esse é o y. Então você troca o x pelo y, só isso. Vamos lá, determine a função inversa da função f de real em real, ou seja, f vai de real em real, tá o que? F de x é igual a 3x menos 1. Vamos calcular a inversa. Lembrando que f de x é igual a y, então o que eu tenho? Y igual a 3x menos 1. Essa é a lei de formação da função inversa, ok? Lembra como eu falei para vocês? Troca o x pelo y. No lugar do y eu vou colocar o x, e no lugar do x eu vou colocar o y. Pronto. Agora eu preciso obter a lei de formação da inversa. O que eu faço? Eu vou isolar o y. O 1 está negativo, vai positivo, tá? E o 3 está multiplicando, passa dividindo x mais 1 sobre 3. Essa é a lei de formação da inversa, ou posso representar assim, ó, f elevado a menos 1 de x, ok? O que está acontecendo aqui, para que vocês entendam, tá? É o seguinte, o gráfico da função f é esse daqui, ó. Aqui está a função f. Vamos fazer o gráfico dela, tá? Observe que se o x for 1, 3 vezes 1, 3. X for 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. O y vai ser 2, tá aqui. Ok? Se o x for igual a 0, o y vai ser menos 1. Então tá aqui o outro ponto. Esse é o gráfico da função f. Ok? Uma reta aí. Função f. Tá? Aqui é o gráfico, aqui é a lei de formação da função inversa. Eu vou fazer o seguinte, se o x for 2, o y vai ser 1. Tá vendo? Perdão. Se o x for 2, o y vai ser 1, porque 2 mais 1, 3, dividido por 3 vai dar 1. Então vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ser 1. Se o x for 2, o y vai ser 1, ou seja, do 2 vai para o 1. Bom, se o x for menos 1 na inversa, o y vai ser 0. Tá vendo? Então, esse é o gráfico da função inversa. Aqui, ó. Ó. Esse aqui. Esse é o gráfico da função inversa. Aqui. O interessante é que o gráfico da função inversa, ele é simétrico. O gráfico da função f e da inversa, eles são simétricos em relação à reta y igual a x dos quadrantes ímpares. Tá vendo? Eles são simétricos, é como se fosse um espelho. Se você coloca um espelho em cima dessa reta aqui, ó, que é y igual a x, é a bissetriz dos quadrantes ímpares, vai refletir, né? Então essa é uma propriedade. Quando uma função ela é bijetora, ela é inversível, o gráfico da função f ele é simétrico em relação à função inversa. A função inversa
ele tem um gráfico, ela tem um gráfico simétrico em relação à função f, mas essa simetria acontece em relação à reta y igual a x. Olha só que interessante para que vocês entendam. Ó, o que eu fiz aqui? Quando x foi 1, aqui ó, tá? Quando x foi 1, então eu tenho aqui ó, 1. O que a função f fez? Levou no 2, certo? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Quem fez isso? A função f. Na inversa, aqui ó, f de menos 1. Quando o x foi 2, o y foi 2 mais 1 sobre 3. Deu 1. Então o que a inversa faz? Pega esse 2 e leva no 1. Quem fez isso? A inversa. É isso que acontece. Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Na função f, o domínio é o a, o contradomínio é o b. Na função inversa, da inversa, o domínio é o b, o contradomínio é o a. Tá vendo? O 1 foi no 2, a inversa pegou o 2, agora aqui é o x e levou no 1. É isso que acontece. Tá bom, pessoal? Vamos para cá. Seja a função f de real positivo em real, tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 6x. Determina a função inversa. Essa daqui é interessante. Observem que o y é igual a x ao quadrado menos 6x. Vamos trocar x por y. Aqui eu vou colocar x, aqui eu vou colocar y ao quadrado menos 6y. Robson, como é que eu vou isolar esse y? Você vai completar quadrado. Observe, x igual a y ao quadrado menos, aqui ó, é 2 vezes 3 vezes y. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tanto faz a ordem aqui, tá? Como apareceu 3, você coloca aqui 3 ao quadrado. E do outro lado também, coloca 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar x mais 9 igual, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, y menos 3 ao quadrado. Esse 2 some, vai virar raiz quadrada de x mais 9 é igual a y menos 3. Por que que não ficou mais ou menos? Porque o domínio, o contradomínio é real. E na inversa, o domínio vai ser real positivo. Então eu vou ter aqui, ó, y igual, 3 está negativo, é positivo. 3 mais raiz quadrada de x mais 9. Essa é a lei de formação da função inversa, tá? O gráfico dessa função, ele ficaria assim, ó. Observe que as raízes são 0 e 6, tá? Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 6, o y é 0. Então as raízes são 0 e 6, tá? Vai no vídeo equação de segundo grau para você ver como que calcula as raízes. Como ele vai do positivo em positivo na função f, então vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? É uma função bijetora. A inversa, ela é simétrica em relação à reta y igual a x. Então o que que vai acontecer na inversa? Vai acontecer isso aqui. Se você fizer a reflexão, né, simetria em torno da reta y igual a x, aconteceria mais ou menos isso daqui, ó. Opa, ó, tá vendo? Uma simetria, tá vendo? Era isso que iria acontecer, porque o gráfico aqui ele vai fazer isso, esse daqui ele vai fazer isso e vai indo para lá. Eles vão se encontrar aí em um determinado ponto. Ok, pessoal? Me ajudem, deem um like, compartilhem tio Robson na área que você aprende de verdade. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.